Você sabia que em 1929 os artistas da antropofagia tentaram se organizar como grupo político? Cerca de um ano após o Manifesto Antropofágico ter sido lançado, o grupo em torno de Tarsila e Oswald de Andrade passou a defender mudanças não apenas na arte, mas também na legislação brasileira. O engajamento político de artistas modernos é um tema relativamente conhecido. Muitos sabem, por exemplo, que Picasso se filiou ao Partido Comunista Francês, ou do vínculo do Marinetti com o fascismo italiano, mas me parece que essa transposição de todo um movimento artístico para o campo da política não seja assim tão divulgada. Vou dar aqui uma pincelada sobre esse tema, que é um dos tópicos do meu livro, Tarsila, Os Anos Secretos. A antropofagia é um dos movimentos mais conhecidos e celebrados da arte brasileira. Então, faz sentido que também saibamos quais eram as ideias deles para o futuro do país. A verdade é que após a Semana de Arte Moderna de 22, falar em artistas modernos assim de forma ampla não faz muito sentido. Isso porque as rixas internas ao movimento modernista fez com que surgissem vários subgrupos com visões bastante diferentes. No Brasil e no mundo, o que se via era um embate dessas correntes. Cada grupo dizia que as soluções que eles tinham eram as melhores. E aí é nesse contexto que vem aquela proliferação dos ismos, seja cubismo, surrealismo, dadaísmo, pau-brasilismo e assim vai. E acontece que alguns artistas começaram a pensar que aquilo que eles estavam propondo não era apenas algumas regras sobre como fazer uma arte mais livre e melhorada, mas que também os seus manifestos falavam de todo um conjunto de valores que podia e deveria influenciar a moral e os valores das pessoas. E ainda mais, passaram a pensar sobre a forma como as sociedades deveriam se organizar. Ou seja, saíram das preocupações estéticas e estavam virando quase teorias políticas. A antropofagia foi uma dessas correntes. Veja só o que Oswald escreveu na Revista de Antropofagia em março de 29. E aqui eu abro aspas. A descida antropofágica não é uma revolução literária, nem social, nem política, nem religiosa. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Dá ao homem o sentido verdadeiro da vida. Fecha aspas. Ou seja, o que eles estavam propondo não era só uma revolução artística, mas também social, política e religiosa. Essa vontade de ampliar o debate da arte para o campo da moral e da política faz muito sentido no contexto da época. Precisamos lembrar que esses são os anos entre as duas guerras mundiais. É uma época em que a velha República Brasileira já estava nos últimos respiros e de uma série de outras mudanças importantes, dentro e fora do Brasil. Tanto que não foram só os antropófagos que entraram nesse debate. Demos o exemplo aqui do Picasso, do futurismo do Marinetti, mas também poderíamos citar as propostas do Plínio Salgado, por exemplo, que também pertenceu ao modernismo brasileiro, mas que acabou defendendo ideias próximas ao fascismo. Bom, mas quais eram as propostas e visão de mundo da antropofagia? A resposta a essa pergunta está na própria Revista de Antropofagia, onde se encontra inúmeras referências a Marx e elogios às proposições comunistas. E é muito interessante ver que a antropofagia chegou a desenhar um plano de ação para alcançar alguns dos seus objetivos, ou seja, estavam se organizando como grupo político. Isso aconteceu em julho de 1929, quando eles anunciaram que iriam fazer o Congresso de Antropofagia. A ideia deles com esse congresso era levar para o Senado e a Câmara propostas de reforma nas leis brasileiras. E eles citam algumas dessas ideias nesse anúncio, que está reproduzido lá no meu livro. A maioria dessas propostas mudariam muito a organização do país. Bom, por fim, depois de uma série de reviravoltas, o evento não saiu do papel. Em pouco tempo, a Revista de Antropofagia foi suspensa e logo veio também a separação de Tarsila e Oswald. Era o fim da antropofagia como movimento organizado. Mas as ideias que eles sustentaram seguiram vivas. E eu não acho que seja assim descabido a gente argumentar que elas impactam o cenário político e cultural brasileiro até os dias de hoje. Entender quais foram essas ideias e como elas moldaram a história do nosso país
É um pouco do que eu pretendi fazer ao escrever o livro Tarsila os Anos Secretos. Bom, espero que essa pequena anedota desperte a sua curiosidade para saber um pouco mais do que aconteceu. Eu realmente acredito que seja muito importante que a gente conheça a história desse tipo de embate de ideias, para poder compreender a nossa situação atual. Para quem tiver interesse em adquirir o livro, ele já está com pré-venda no site da Amazon, o link está aqui na descrição. E para quem estiver em São Paulo, no dia 28 de setembro, fica aqui também o meu convite para o lançamento, que será na Livraria Drummond, lá da Avenida Paulista. Até lá!